capítulo 4, versículo 12, a Escritura diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e penetra até dividir a alma do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gente, então, eu vou falar duas sessões, então eu vou dividir a minha palavra em duas etapas. Primeiro agora, depois eu acho que o pastor Diogo fala depois de mim, depois eu falo de novo, e eu termino, e depois ainda tem o Rodolfo. Se não era para falar programação, acabei de falar. Agora que eu pensei, né, que tem vezes que não é para falar, se foi mal, gente. Eu acho que os caras deixaram o Rodolfo para o final, para vocês ficarem até o final, entendeu? Que o Rodolfo é o queridinho, né, tal, aquela coisinha toda. Essa semana eu dormi na casa dele, eu falei, credo, crente é uma coisa, né, vou te ver de novo. Aí eu mandei mensagem para ele agora, mas não conta que eu falei, fica um segredo entre nós. Eu falei, eu quero um dia ser igual você, chegar só no final, dar uma palavrinha mais rápida. Ele falou, eu tenho um pedido para você, prega bem ruim, fala nada com nada, porque senão as pessoas não vão querer me ouvir. Ele disse que não gosta de falar depois de mim nas conferências, e a gente sempre faz isso, é muito bom. Gente, então, duas coisas. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, essa é uma coisa importante de ser dita. Eu estou de longe acompanhando o trabalho do pastor Diogo, do Thiago, e vejo a sobriedade, e se tem uma coisa que precisamos, pastor Diogo, é sobriedade no Brasil. Como carecemos de líderes que sejam sóbrios, e isso está acontecendo. Se nós reunimos um grupo de pessoas como esse, num calor desse, domingo à tarde, para ouvir a exposição das Escrituras, o meu coração se enche de expectativa, amém? Que embora nós estejamos totalmente abertos para aquilo que o Espírito Santo vai fazer aqui, e eu realmente não sei como ele vai tocar cada pessoa, mas eu não estou tão preocupado com que você sinta um arrepio, mas estou preocupado que a sua mente seja renovada, amém? Então eu não sei se vai dar tempo de a gente orar, se vai ter ranho, lágrima, ramela, aquela coisa de crente. Eu gosto disso, mas ultimamente estou bem mais preocupado em expor as Escrituras para que haja mudança de mente, porque é o que a minha geração precisa, amém? Você não foi chamado para sentir nada, você foi chamado para obedecer o que você está ouvindo. Então, por que eu li o texto de Hebreus 4:12? Que já é o pretexto para o que eu quero ensinar. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. E ela penetra até dividir a alma do espírito. Uma coisa que nós precisamos desesperadamente é gastarmos tempo na exposição das Escrituras, até que a mesma divida a alma do espírito. Por quê? Porque pessoas almáticas são conduzidas por suas emoções. E nós precisamos nesse tempo de sobriedade, de compreensão. Então, nas minhas duas oportunidades, eu quero falar acerca do que eu acredito que o Pai está falando com o seu povo. Então, nós precisamos disso. Nos reunimos aqui em conferência. A proposta da conferência é um encontro para conferir. E nós estamos fazendo muitas conferências. Esse termo é muito usado no Brasil, mas nós não paramos para conferir. Conferência é o ato de conferir. Conferir o quê? As coisas espirituais, diz Paulo quando escreveu aos irmãos que estavam em Corinto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, ele diz, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, você confere as coisas do Espírito com pessoas espirituais, amém? Você é espiritual? Então nós precisamos gastar tempo conferindo essas coisas. Eu quero organizar a minha palavra da seguinte forma. Na primeira sessão nós vamos falar para onde o príncipe da potestade do ar, pelo curso deste mundo, está levando a sociedade atual para a desintegração total da família. Olha para mim.
Na primeira palavra, sua alma já vai ser dividida do seu espírito, porque o que eu vou falar é tão ruim que eu não gostaria de falar. E fico tão feliz com isso, por quê? Porque, repito, quando a gente se reúne, a gente tem uma forte inclinação para ser conduzido pela alma. Leandro, quando eu sei se o que está operando em mim é da parte de Deus, é do Espírito, ou é apenas a minha alma? Simples, quando você não muda. Sabe, a gente precisa compreender uma coisa: se nós temos encontros como esses, que são partes de um processo, eles são úteis, eles são muito importantes, mas se não, pastor Diogo, eles não têm muita valia, Saulo. Por quê? Porque a gente vive num frenesi de conferência. Onde é que vai ter a nova conferência? Onde é que está o novo pregador e a nova banda evangélica com o novo louvor? Sabe, eu sou amigo de muitos caras que Deus está usando para serem os líderes de adoração no Brasil. E a verdade é que daqui a um ano ninguém aguenta mais cantar uma coisa do Morada. Sabe qual é a minha preocupação? Não é quanto tempo a música do Brunão vai ficar em alta, e são meus amigos. É se nós vamos operacionalizar o que estamos cantando. Ou se a gente vai gastar e depois vai dizer: Brunão, faça uma nova canção, porque a gente não suporta mais cantar domingo à noite. Aleluia. Quem está me entendendo? Então, queridos, eu digo isso pelo Brasil inteiro e vou dizer aqui: evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Então nós precisamos aproveitar oportunidades como essa, sim. Nós podemos liberar o nosso coração, nós podemos liberar as nossas emoções, sim, mas nós precisamos parar para conferir coisas espirituais com pessoas espirituais, porque os dias são maus. Então eu quero falar primeiro, para onde o príncipe da potestade do ar, pelo curso deste mundo, está levando a sociedade atual, para a desintegração total da família. Para onde Deus, na segunda sessão, pelo derramar do Espírito, está levando a igreja para se tornar um novo protótipo de família. Amém? Então eu vou tentar fazer esse milagre, porque leva muitas horas para ensinar tal coisa, mas eu vou tentar falar as coisas mais importantes que eu julgo da parte do Senhor. Vamos a Mateus capítulo 13, rapidamente. E nós vamos ler a Bíblia hoje, aleluia, irmão, glória a Deus. Mateus capítulo 13. Vai ser muito legal que não vai dar tempo nem de você digerir uma palavra, já vai começar outra. A gente vai sair daqui meio... Mateus capítulo 13, do verso 24 em diante. Estão me ouvindo bem lá atrás agora, gente? Sim? Sim, o último irmão levantou a mão lá. Os últimos serão os primeiros, varão. Eis que te digo. Então, do versículo 24 em diante, você tem aquilo que nós conhecemos como a parábola do joio. Diz assim: propôs-lhe então outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os seus homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, etc, etc, etc. Eu nem quero parar aqui, você já conhece o texto. Eu quero só que você entenda uma coisa importante. As parábolas servem para explicar a natureza e o funcionamento do reino de Deus. Por isso elas têm o seguinte decreto: o reino dos céus é semelhante a... Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus a um homem que lançou uma semente no seu campo e o seu inimigo semeou uma semente comprometida no campo. Então, você conhece a história, chegaram os servos daquele dono do campo e identificaram que havia joio no meio do trigo e falaram assim: Senhor, você quer que nós arranquemos o joio do seu campo? E aí ele disse: não façam isso, porque vocês podem arrancar o trigo também. Versículo 30, eu quero que você leia comigo. O decreto do Senhor foi o seguinte: deixai, pois, que ambos cresçam juntos até a
ceifa. E por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, vira sua página aí, versículo 36 em diante. Assim que Jesus despede as multidões, os discípulos chegam até ele e dizem: mestre, explica-nos a parábola do joio e do trigo. A gente não entendeu nada. E isso é discípulo. Discípulo é alguém que se esforça para aprender. Na verdade, ninguém entendia nada quando Jesus ensinava. Isso é uma cura até para o meu coração, sabe? Mas e eles falaram: mestre, a gente também não entendeu nada, mas o que você quis dizer? Então ele passou a explicar. E ele disse assim, versículo 37, respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Note, primeira coisa, o campo não é a igreja, como a gente fala. O campo é um mundo. E você pode pensar: pô, você vai começar por essa parábola? Vou, e vou mostrar uma perspectiva que a gente não costuma ver dela. O campo é um mundo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, o trigo. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos. Queridos, olhem para mim, por favor. O que eu quero que você entenda? Primeira coisa, há um decreto sobre o fim dos tempos. Esse decreto é: joio e trigo vão alcançar a sua plenitude. Quem está me entendendo, sacode a mão e diga sim. Agora, nós temos umas interpretações muito equivocadas. O Saulo fez uma série linda, né? Você entendeu errado. Podia falar disso também, não sei se chegou a falar dessa. Vou fazer você entendeu errado com o Leandro Vieira, vou pedir para o Douglas, vou explicar isso. Porque a gente fica falando, a gente sempre diz que joio é aquele crente mais ou menos, né? Tem joio na igreja. Não. Não existe joio na igreja. Porque a igreja é o trigo. Só que a nossa compreensão católica, apostólica, romana, faz com que julguemos igreja e estrutura. Então a gente diz que na igreja tem joio e trigo. Não, mas a igreja é o corpo vivo de Cristo. Jesus disse: a boa semente são os filhos do reino, é o trigo. E ele disse: o campo. Ixi, o inimigo está querendo me envergonhar de qualquer jeito, irmão, não vai conseguir. Viu? Ele não gosta que eu desnude ele. Dá uma risada aí, irmão, calma, uma piada. Não tem nenhum diabo aqui, fica calmo, irmão. Só pisei no negócio aqui. Se alguém puder me ajudar aqui, uma água gelada de novo, eu vou ficar feliz. Ó, o cara livrou a pedaleira dele. Música é uma coisa, né, irmão? Jesus, salva esse irmão aqui. Pensei que ele ia colocar água para mim, não, ele tirou a pedaleira dele, né? Claro, tá certo. Então, olha só, gente, o campo não é a igreja, o campo é o mundo. E no mundo há trigo, a igreja e joio. Qual é o decreto do Senhor? Deixai, pois, que ambos cresçam juntos. Então, o que nós precisamos entender? O decreto do fim dos tempos é: joio, filhos do maligno, vão crescer até plenitude. Trigo, filhos do reino, vão crescer até a plenitude. Então, tanto a maldade vai aumentar, quanto a justiça também irá crescer. Amém? Escute o que eu vou te falar. No fim dos tempos, nós vamos viver dentro de uma dinâmica única. Qual é essa dinâmica? Os piores dias do mundo, os melhores dias da igreja. Eu não teria tempo para debater escatologia com vocês, que não é um assunto secundário, como muitos pastores dizem para mim no Brasil. 2 das 6 doutrinas elementares de Cristo são escatologia, mas a gente não sabe nem onde é que estão as 6 doutrinas, e nem que Cristo tinha 6, mas vamos para frente. Mas os mestres aqui sabem do que eu estou falando. 2 das 6 doutrinas elementares são escatologia. Escatologia não é um assunto secundário. E a nossa visão ela é equivocada, porque a gente tem uma visão escatológica equivocada. Quem está me entendendo, diga sim. Então, eu quero deixar esse fundamento aqui, eu preciso correr. Então, nós vamos observar como o joio está alcançando a plenitude. Então, essa primeira parte da mensagem, ela poderia até se chamar o seguinte: nada é tão ruim que não possa piorar. De tão ruim que é. E se eu só pregasse isso e fosse embora, nunca mais vocês me chamariam. Vocês iam dizer: esse cara é um profeta do caos. Mas calma,
Na minha segunda oportunidade eu vou falar sobre como o trigo vai crescer até a plenitude pelo Espírito, amém? E já já você vai começar a entender que a palavra vai começar a dividir a alma do Espírito, porque não vai ter muito cheio, uou! Mas a mente vai começar a ser renovada, amém? Então, ok, vamos, por favor, a Efésios capítulo 2. Jesus querido, tá calor, né, irmão? Eu tô quase pedindo para abrir essa janela, não sei se piora, se... O que vocês acham? Piora? Piora? O pastor falou que piora, irmão, não discute com o pastor. Efésios capítulo 2. Quem encontrou, diga assim. A Escritura diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Abre um parênteses rápido. Essa para mim é a melhor definição de avivamento nas Escrituras. Porque na minha sessão, segunda sessão, eu vou falar sobre avivamento, sobre o derramar do Espírito, que é outra coisa equivocada entre os crentes. Avivamento não tem a ver com sinais ou com prodígios ou com manifestações, embora isso muitas vezes acompanhe um avivamento. Eu amo estudar a história dos avivamentos, e talvez um dos mais poderosos avivamentos depois de Atos, da era pós-bíblica, é o que Deus fez no país de Gales, no começo do século XIX, e não houve um registro de uma cura física. Mas 100 mil pessoas nasceram do alto em 6 meses. E isso se desdobrou para Azusa Street e de Azusa para o planeta Terra inteiro. Então houve sinais em Azusa, isso é bom. Mas eu tenho dito muito isso. A principal manifestação do Espírito Santo não são dons, sinais ou prodígios. A principal manifestação do Espírito Santo é tornar uma pessoa parecida com Jesus. E esse texto de Efésios 2, versículo 1, é para mim a melhor definição de avivamento. Diz, e vos vivificou, estando vocês mortos em delitos e ofensas. Escute, avivamento é quando Deus, pelo Espírito, forma a natureza de Cristo em um cadáver. Isso é avivamento. Quem está comigo, diga sim. Então nós vamos tornar nesse ponto. Mas o versículo 2 diz o seguinte: em quem noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, diga curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também eram. Querido, por favor, eu preciso que você me dê de presente a sua atenção. Eu não tenho tempo suficiente para construir em cima de cada declaração que eu vou dar, mas eu sei que o Espírito Santo é bem mais capaz do que eu para te fazer entender isso, amém? Só preste atenção e anota. Se preocupa mais em anotar do que em entender o que eu falei agora. Se você não pegar, anota, depois você ora, você vai entender. Porque eu vou desembestar agora, tá bom? Eu não consigo falar nada em 40 minutos, irmão, vou fazer um milagre aqui, aleluia. Mas vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Queridos, então, primeira coisa, curso deste mundo, ou aion, a expressão mundo ali é aion, fala de era e não de cosmos, não fala de criação, de ordem criada, mas de uma dispensação de tempo. Paulo diz que o príncipe da potestade do ar, pelo curso deste mundo, ele está levando a sociedade atual a um determinado lugar. Paulo diz que nós andávamos de acordo com o curso deste mundo. A expressão é a forte inclinação dessa era. Aí ele diz assim que tudo isso é orquestrado pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. E aí ele explica como o espírito de Satanás, ou o príncipe da potestade do ar, está atuando. Versículo 3 ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos
pensamentos. É por isso que nós precisamos de Romanos 12, renovação de mente. Agora escuta uma coisa. O meio de manifestação espiritual é a encarnação. O que eu quero dizer com isso? Dentre os princípios imutáveis de Deus, Deus estabeleceu o princípio que nem mesmo Ele quebra. Qual o princípio? O meio pelo qual o mundo espiritual, assim por dizer, eu não gosto muito dessa expressão, mas para você entender, atua no mundo físico é a encarnação. Eu sempre digo isso, o meio de manifestação espiritual é a encarnação. O que eu quero dizer com isso? Tanto Deus, que próprio estabeleceu essa lei, tanto o reino de Deus, escute, quanto o império das trevas, para atuar na terra, precisa encarnar. Ok? O que é a igreja? Ela é a encarnação do Cristo. Aleluia? Sabia disso? Nós somos o corpo de Cristo. Agora, tanto o reino de Deus, repito, quanto o império das trevas, para atuarem no mundo físico, precisam encarnar. E Paulo diz como o príncipe da potestade do ar opera. Diz que ele opera, atua por meio dos filhos da desobediência. Ou seja, Paulo está dizendo que por causa da forte concupiscência da carne, por causa da forte inclinação da nossa carne, nós fazemos a vontade dos pensamentos. E essa prática de vida autoriza a intervenção espiritual. Vou explicar, fica calmo, vai dar tudo certo. Escuta só, como o príncipe da potestade do ar está levando a sociedade atual para a desintegração total da família? Por meio de encarnação, ele está desintegrando, ele está criando um protótipo caído de família, porque o plano de Deus se constitui em formar uma família. Amém? Eu sempre digo que nós somos uma família para o pai, Efésios 2:19, nós somos uma esposa para o filho, Efésios 5:27, e nós somos uma morada para o Espírito, Efésios 2:22. Família para o pai, esposa para o filho, morada para o Espírito, amém? Então o plano de Deus é formar uma família, nós somos chamados a constituirmos família. Agora o que nós precisamos compreender, escute isso. E ainda que eu não consiga fechar aqui, eu retomarei da onde eu terminar na outra sessão e a gente fala até onde der, tá bom? Eu prefiro falar menos e que você entenda tudo. Agora, o que está acontecendo? Satanás precisa atuar na terra, precisa encarnar. Como se dá a encarnação? Por meio de padrão de pensamento. Diz que nós andávamos fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Como Satanás entrou? Ele criou um sofisma, diz Paulo quando escreve aos Coríntios. Ele induziu a mulher a pensar fora da ordenança de Deus. No momento em que ela pensou, esse pensamento se externou num ato. Quando isso aconteceu, Lúcifer entrou. Pronto. Quem está me entendendo, diga assim. Eu quero que você preste atenção, por que precisamos de renovação mental. Então, vou tentar insistir um pouquinho aqui para ficar bem claro. Eu sempre digo, padrão de pensamento modela comportamento, comportamento autoriza intervenção espiritual. Diga assim comigo, todo hábito gera uma habitação. Me diga quais são os seus hábitos, e eu digo quem habita em você. Todo hábito gera uma habitação. Agora preste atenção. A gente vai de Gênesis a Apocalipse bem rápido. Lá no final das Escrituras, a partir de Apocalipse 17, Deus vai julgar aquilo que é chamado de Grande Babilônia. Diga Grande Babilônia. Deus vai julgar o que é chamado de Grande Babilônia. Mas antes, Ele vai marcar as pessoas que pertencem a esse sistema de vida. O que é a Grande Babilônia no fim dos tempos? Escute uma coisa, querido. É um cativeiro ideológico. A Grande Babilônia
se desenvolveu por todas as escrituras. Preste atenção, look at me, olhe para mim. Você vai ver a estrutura disso tendo início em Babel. Eu vou tentar passar lá rapidinho. Babel se desenvolve e se torna Babilônia, uma nação. E você vai perceber que esse sistema sempre perseguiu o povo de Deus na história. Então Babel, que era uma cidade, se torna uma nação, Babilônia. E Babilônia, em Apocalipse, se torna a grande Babilônia. Agora, o que é a grande Babilônica? Não é um lugar geográfico, é um cativeiro ideológico, é uma estrutura de pensamento que modela comportamento. Quem está me entendendo, diga sim. Então preste atenção, porque lá em Apocalipse capítulo 13, se você está anotando, faça isso, versículo 16, só abre o texto que eu pedi, porque a gente não tem tempo hábil. Em Apocalipse capítulo 13, verso 16, todos os que pertencem à grande Babilônia recebem a marca da besta. A marca da besta vai aonde, irmãos? Na testa e mão direita. E a gente fica divagando sobre o que seria essa marca. E pela falta das escrituras, evangélico gosta de fábula, irmão. Aleluia. Ao símbolo da Coca-Cola virado contra o sol. É complicado, irmão. O chip da Motorola, o Mondex, aleluia, glória a Deus. Sabe o que está faltando? Sabe o que é uma mente bíblica? Não é alguém que decorou versículos, é alguém que pensa dentro dos parâmetros das Escrituras. Nós precisamos de uma mentalidade bíblica, pensar dentro dos parâmetros das Escrituras. O que está acontecendo na grande Babilônia? Está melhorando, eu acho. Aleluia, viu? Olha só, o que está acontecendo na grande Babilônia? Marca a testa, marca a mão. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento. E comportamento autoriza intervenção espiritual. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O método de manifestação espiritual sempre é a encarnação. Tanto o reino de Deus quanto o império das trevas, para atuarem no mundo físico, precisam encarnar. Como isso acontece? Por intermédio de mudança de pensamento. O que Satanás fez no Éden? Lançou um sofisma. Se tem algum estudante de direito aqui, sabe o que é um sofisma? Um sofisma é um raciocínio com aparência de verdade, um raciocínio caviloso, é um raciocínio capcioso, aparenta ter verdade, mas te conduz ao erro. A serpente só criou um padrão de pensamento na mulher e modelou um comportamento. Quando a mulher desobedeceu, ela entrou. Quem está me entendendo, diga sim. É por isso que nós carecemos de uma mentalidade renovada pelas Escrituras. Agora escute, preste atenção nisso. Então, o que nós estamos vendo acontecer? Um cativeiro ideológico, grande Babilônia, uma forma de pensar que padroniza um comportamento. Todo hábito gera uma habitação. E esse comportamento permite que haja intervenção espiritual. Agora, o que nós precisamos compreender? Satanás começou a pregar o seu evangelho por meio de um padrão de pensamento. No Éden, Gênesis 3, sofisma. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Jesus quando ele começou a pregar? Me socorre aqui, qual foi a primeira palavra? Arrependei-vos, que em grego significa o quê? Quer dizer o que, metanoia? Jesus não estava tão interessado em operar milagres, quanto estava que as pessoas mudassem a sua maneira de pensar. A primeira evidência do reino de Deus não é um sinal ou um prodígio, é quando alguém passa a pensar de acordo com a lei de Deus. Quem está me entendendo, diga assim.
Porque padrão de pensamento modela comportamento, comportamento autoriza intervenção espiritual. Você sabe quem criou a marca da besta? Deus. Eu gosto de falar isso. E se cortarem essa parte da mensagem, meu Deus, não, eu estou pego. Vamos chamar de herege. Mas se deixar o resto eu explico. Sabe por que está acontecendo isso em Apocalipse? Está se marcando a testa e a mão? Porque Deus fez isso com o seu povo. Quando o povo foi entrar na terra prometida, anota Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 8, especificamente o versículo 8. Sabe o que Deus diz para eles? Vocês vão atar a minha palavra por frontal entre os vossos olhos e vão atar no seu braço. Sabe por quê? Deus estava dizendo, porque se a minha palavra modelar a forma de vocês pensarem, eu vou governar as atitudes de vocês, e as atitudes de vocês vão permitir que os céus toquem a terra. Porque padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento autoriza intervenção espiritual. Quem está me entendendo, diga sim. Agora, o que está acontecendo? Satanás está levando a sociedade atual para a desintegração total da família. Vamos rapidamente a Lucas capítulo 17, eu preciso que você abra esse texto. Está melhorando? Está começando a ficar mais claro, irmão? Amém? Lucas capítulo 17, a gente tem só alguns minutinhos. Versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Leandro, por que você está lendo esse texto? Porque eu comecei falando que nós vamos viver num contexto único no fim dos tempos. Os piores dias do mundo e os melhores dias da igreja. Ok? Nós precisamos entender isso. Então Jesus disse que o fim dos tempos, a vinda do Filho do Homem, seria um dia semelhante aos dias de Noé. Olha o que acontecia nos dias de Noé, verso 27. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Então, como eu não vou ter tempo para explicar tudo isso, a gente acabou de liberar uma outra palavra no canal do YouTube do Jesuscope, idolatria evangélica. Você assiste porque vai responder as perguntas que vai suscitar e eu não vou conseguir responder agora, tá bom? Diga comigo, dias de Noé, dias de Ló. Tanto, isso é incrível, é muito bom. Tanto Noé quanto Ló são protótipos de família. E você vai ver uma coisa tão séria, tão atrelada aos nossos dias, que você vai dizer, cara, como as escrituras são gloriosas e como elas podem nos posicionar. Então o intuito aqui não é apenas trazer um ensino. No material de cosmovisão profética tem esse assunto bem mais profundo, e não é só teológico. A gente quer dar um fundamento teológico, mas numa perspectiva profética. O que você quer dizer com isso, Leandro? Eu quero que você saiba onde você está no plano de Deus. Eu tenho gastado os meus últimos anos, Saulo, perguntando ao Senhor, onde nós estamos no seu plano, porque eu sei que tudo que vai acontecer já foi escrito, me diz aonde. E irmão, eu não vou ousar dizer que eu já sei, mas estou perto. Por quê? Porque você é bom? Não, porque eu leio a Bíblia, só isso. Eu descobri que está tudo ali, falei, eu vou ler esse negócio. Então Jesus disse que os dias da sua vinda seriam como os dias de Noé e dias de Ló. Você tem o protótipo de família que Deus vai construir em Noé, escuta, e o protótipo de família que o príncipe da potestade do ar está construindo em Ló. Só isso aqui, para quem lê a Bíblia, já dava para parar e vamos pensar nisso, porque é incrível. Agora, qual era a característica dos homens ímpios dos dias de Noé? Diz que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Comer e beber fala de hedonismo. O que é hedonismo? Vida centralizada no prazer pessoal. Hedonismo é o estilo de vida quando você coloca o prazer acima de qualquer outra coisa. Isso é hedonismo. O que eu mais conheço no Brasil são evangélicos hedonitas. É incrível, há milhões deles pelo Brasil. Eles juram que nasceram de novo, mas não nasceram de novo. E eu nego a aceitar a estatística, pastor Diogo, de que há 44 milhões de cristãos no Brasil. Não há.
nem 10% disso nasceu de novo. Porque se tivesse 44 milhões de pessoas que nasceram do alto, irmão, esse país seria mudado em 6 meses. Não é verdade. Há 44 milhões de evangélicos no Brasil. E no Brasil evangélico até a Carla Pérez é, irmão. Por favor. Com todo carinho e respeito. Até a Gretchen é evangélica no Brasil. Quando eu estou no avião e aquela pessoa começa a puxar papo, sabe? O que você faz? Aí eu sou pastor. Você é evangélico? Eu falo, está amarrado em nome de Jesus. Tem uma madeira aqui para bater? Porque eu já penso que ela está me comparando ao tipo de pessoa que ela vê na televisão. Eu digo, não tenho nada a ver com essas pessoas que você está vendo na televisão. Quem está me entendendo aqui? Agora, escute. Preste atenção. Nos dias de Noé, os homens comiam e bebiam. Isso fala de hedonismo. Hedonismo é vida centralizada no prazer pessoal. Isso vem da Grécia, essa definição. A definição, mas isso acontece desde os primeiros dias da criação. Curiosamente, hedonismo, o termo vem de Edom, um povo nas Escrituras. E mais curiosamente ainda, o patriarca de Edom é Esaú. E quando você fala em Esaú, você pensa na hora, num cara que trocou a herança de Deus pelo desejo de satisfazer o seu ventre imediatamente. Isso é hedonismo. Agora, o que eles faziam também? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Casa, divorcia, casa de novo. Parece alguma coisa, irmão, para você? Sim ou não? Sabe por quê? Você sabe o que o hedonismo desencadeia? A quebra de aliança. Irmão, nós que somos pastores, costumamos a ouvir uma expressão quando você vai aconselhar um casal que está em processo de divórcio. Você vai dar todos os argumentos. A Escritura, por que a pessoa não deve fazer aquilo? Até que em algum momento eles vão dizer o seguinte. Os dois dizem isso, separadamente, né? Eu tenho o direito de ser hedonismo. Porque a gente pensa que a aliança é algo que eu faço com alguém para que ela me satisfaça. E é justamente o contrário. A aliança é quando eu pactuo com alguém para que ela seja feliz. Eu não vou nem entrar nisso, que eu não tenho tempo. Mas divórcio não é mais pecado no nosso meio. Agora, tempo apaga pecado. Eu não estou falando se pode casar de novo, eu não sou pastor dessa localidade. Sou pastor Diogo que lida com essa bomba. Eu lido com essa bomba em Curitiba e mais 12 estados do país. Mas o que as Escrituras dizem, eu vou pregar, irmão. Divórcio é pecado, sim. E Deus não fica meio chateado com o divórcio. A Escritura diz que Ele odeia. E agora a moda é pastor divorciar. Tudo bem, divorciou, não deu certo. Larga a pastora, pega uma novinha e segue com a igreja grande. Vamos fazer marcha para Jesus pelas famílias. Gente, não é para rir, não, é para chorar. Cantor evangélico famosinho no quarto casamento. Ah, me ajuda aí. Meu, que mundo que a gente está vivendo. Agora, eu não vou perder muito tempo falando dessa laia aí, só por favor. Não financia esse tipo de gente, queima todos os CDs, quebra, joga fora no álcool, joga no lixo, não toca no louvor da sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Porque eu não vou deixar meu filho ter por referência um cara que está no quarto casamento. Meu filho não. Agora escute, deixa eu correr com isso aqui, meu Jesus. Escuta uma coisa. Comiam, bebiam, olha para mim. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Hedonismo desencadeia a quebra de aliança. Eu não vou ter tempo de ler, mas anota Malaquias 4, 5 e 6. O que diz em Malaquias 4, 5 e 6? Fala sobre o trabalho do espírito profético de Elias, que vai atuar no fim dos tempos. Malaquias 4, 5, 6 diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele enviaria o profeta Elias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos... Então você sabe qual é uma outra demanda do fim dos tempos? Primeira demanda do fim dos tempos, hedonismo. Segunda demanda do fim dos tempos, quebra de aliança. Terceira demanda do fim dos tempos, orfandade. Por quê? Porque hedonismo desencadeia a quebra de aliança.
Quebra de aliança gera orfandade. Qual é o resultado de um casamento desfeito? Orfandade. Agora escuta, eu gostaria de explicar isso com mais tempo. Mas repita, eu sei que o Espírito Santo é bem mais capaz do que eu para fazer tal coisa. Mas eu quero que você preste atenção. Dias de Noé falam de hedonismo, quebra de aliança e orfandade. Mas não serão apenas dias como os dias de Noé. Serão dias como os dias de Ló. Ló viveu na primeira cidade que nas Escrituras registram práticas homoafetivas. Sodoma e Gomorra. Look at me. Hedonismo desencadeia quebra de aliança. Quebra de aliança gera orfandade. Orfandade é a porta de entrada para a homoafetividade. A ideologia homoafetiva prega um novo protótipo de família. Os evangélicos querem pular, sair do chão e piscar luz e máquina de fumaça. Tem alguma coisa muito errada com a gente, irmãos. Eu espero que você tenha vindo aqui para conferir coisas espirituais com espirituais, senão vai ser muito chato. Porque a palavra vai dividir a alma do espírito hoje, irmão. Você vai aprender a andar no espírito. Porque o Espírito de Deus fala e comunica com o seu espírito, não com a sua alma. Embora a sua alma possa sentir, não tem problema nenhum. Ela só não pode governar. Alguém aqui está comigo ainda? Diga sim. Então, bom, eu vou fazer isso do jeito que eu não deveria. Eu vou terminar assim, tá bom? Depois eu torno num ponto ou outro que talvez seja necessário. O que eu quero que vocês entendam? O príncipe da potestade do ar, pelo curso deste mundo, pelo um padrão de pensamento, está produzindo um novo protótipo de família. Essa família tem um lugar de habitação, a grande Babilônia, um cativeiro ideológico. Agora escuta, presta atenção. Deus também está construindo uma família. Igreja é o jeito de Deus nos ensinar a sermos família. Na segunda palavra isso vai ficar bem claro. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos permitir que o Espírito Santo renove a nossa maneira de pensar. Quem entende a seriedade do que eu estou falando aqui? Escute uma coisa. Eu não estou dizendo que todo órfão é um homoafetivo. Eu estou dizendo que a porta de entrada para a homoafetividade é a orfandade. E contra fato não há argumento. Pergunta para um homem afetivo como é a relação dele, ou foi, com seus pais, se é que ele os teve. Isso é uma coisa tão séria que Satanás desestrutura a figura paterna. Por isso que quando Deus precisa retomar o seu plano, Ele chama um cara, pai exaltado. Ele disse, eu preciso continuar fazendo a minha vontade na terra. Para isso eu preciso de um pai. Agora, como eu não vou poder ir muito longe aqui, eu só quero que você entenda uma coisa. Ló era sobrinho de Abraão. O cara que Deus chama para fazer um novo tipo de família. Meu, isso aqui é demais. Ló sai de Babel com Abraão. Sabe para onde Abraão vai? Para a cidade que tem os fundamentos. Eu vou mostrar na segunda palavra com mais calma, isso eu não vou passar rápido.
Sabe para onde Ló vai? Para Sodoma. Sabe o que Ló é? Um tipo de homem que não tem visão espiritual. A gente vai terminar com esse texto aqui, essa parte. Abre Gênesis 13. E depois a gente retoma de onde for possível. Como essa minha vez entre vocês, pastor Diogo, é muito rápida, eu não posso ser negligente. Eu nem queria trazer uma palavra tão pesada assim. Mas eu estou correndo o Brasil, eu estou sacrificando a minha família. Oi? Uns 10 minutinhos eu consigo melhorar o raciocínio. E aí a gente retoma. Escuta uma coisa. Gênesis 13, quem achou? Diga assim. Gente, olha só. Olha que coisa... eu não sei nem como traduzir. Quanto mais fundo você vai nesse entendimento, mais assustado você fica com a estratégia do príncipe da potestade do ar, mas mais maravilhado você fica com o poder de Deus que está conduzindo seu plano a cabo. Qual é o símbolo que Deus dá a Noé? O novo protótipo de família de aliança. Qual é o símbolo, irmão? Não é o arco-íris, é o arco celeste. O arco-íris é o símbolo de um outro protótipo de família. Os homens como nos dias de Ló. Quem copiou o que eu falei? Sabe de quem é o símbolo? Nosso. Isso está tão sério que eu recebi uma ordem do meu presbitério. Vai escrever um livro sobre isso agora. Eu não... Porque eles sabem que eu não gosto. Eu estou escrevendo tudo a lápis, porque eu estou construindo entendimento nos últimos 17 anos. Se precisar, eu apago. Esse saiu por ordem. E agora saiu um outro e ligaram para a equipe do Jesuscope e falaram, vocês vão fazer isso. O Douglas já me intimou, vai fazer. Eu falei, então... E a gente vai lançar um livro. O tema vai ser o novo protótipo de família. E na capa, o arco celeste. Ah, fala a verdade, cara. Eu estou animado com isso, velho. Não, o Douglas falou para mim, você imagina no aeroporto você vê um livro, o novo protótipo de família, com um arco celeste, ou íris, né? Todo mundo vai comprar, aleluia, irmão? Glória a Deus. Você está feliz ainda? Mas o que a gente está falando é bem sério, tá bom? Então, escuta uma coisa, gente, olha para mim, por favor. Eu nem vou entrar no aspecto de que Ló gera uma família tão disfuncional, que a descendência de Ló é fruto de um incesto. Agora olha para mim para você entender que eu não estou falando uma bobagem sem conhecimento de causa. Nós trabalhamos hoje numa casa paterna, a gente prefere chamar assim, mas é chamado pelo governo de orfanato. Sabe o que a gente vê quase toda semana, pastor Diogo? Homoafetivos entrando na fila de adoção. Responde para mim, o que vai ser de uma criança órfã, que na maioria dos casos, sei do que estou falando, foi abusada sexualmente pelos próprios pais, e agora é adotada por um casal de barbudo, e vai crescer vendo eles se beijando no sofá. Olha para mim, que tipo de família essa criança vai construir? Agora, Leandro, você está pregando aqui que a gente então tem que ir contra o movimento LGBT? A gente tem que ir contra o nosso próprio ventre. Eu vou explicar isso melhor. Lembra o que eu disse? Hedonismo desencadeia quebra de aliança. Quebra de aliança gera orfandade. Orfandade é a porta de entrada para a homoafetividade. A ideologia homoafetiva prega um novo protótipo de família, dias como os dias de Ló. Olha aqui, escuta. Toda família procura um lar. E o lar
de várias famílias juntas constituem uma cidade. É por isso que em Babel é edificada uma cidade. E em Apocalipse, as pessoas que têm esse padrão de vida são chamadas de habitantes da grande Babilônia. Deus chama Abraão para construir uma família. Por quê? Porque a cidade ele já havia edificado. Você tem que ler Bíblia para entender isso. A maioria das pessoas não entende, né? A gente vai ter que ir lá na segunda sessão ler. O pastor já entendeu, Saulo. Graças a Deus. Vai descer do céu a cidade que Abraão procurava. Você não foi chamado para edificar a cidade, você foi chamado para construir família. E se o evangelho que a gente diz pregar e viver do reino não afeta o tipo de pai, mulher, filho que nós somos, não é evangelho que a gente está pregando e ouvindo. É fábula. Se é só conferência para balançar a cabeça e dizer chu, a gente está equivocado. Porque o que Deus está construindo é um novo tipo de família, Luciano. E começa pela carência de homens. Deus fez a coisa tão certa que dentro do homem tem o cromossomo masculino e feminino. Ele é XY. A ciência levou tempo para descobrir isso. Isso o quê? Que o homem, pai, afirma a sexualidade dos filhos. Mas sabe o que a gente tem? Um país governado por mulheres. Que em muitos casos não são culpadas. Eu não vou condenar vocês, irmãs. Tantas guerreiras. Mas nós somos uma nação matriarcal. E por isso somos tão disfuncionais assim. Falta a figura de homem. É por isso que eu não sento para ouvir um pastor divorciado. Eu digo, desculpa, você não é um exemplo para mim. E não vai ser para o meu filho. Eu não estou te condenando ao inferno e nem vou entrar no trâmite se você pode casar de novo ou não. Isso é um outro assunto. Deixa eu subir os caras grandes falar disso. Falei com ele, é isso aí. Fala vocês que vocês são maiores, a gente não aguenta a tranca ainda. Mas exemplo para mim e para os meus, não. Quem está me entendendo, diga assim. Agora, então, o que nós precisamos compreender? Que todo esse processo se dá por uma coisa. Por homens que têm por Deus o seu ventre. A gente vai terminar lendo Gênesis 13 aqui, mas anota Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Só anota aí. Filipenses 3, 18 e 19. Diz uma coisa para o teu irmão aí, eu te amo, bom estamos aqui para mim abrir minha água. Ah, já estava aberto. Tá bom, irmão, já abri. Glória a Deus, aleluia, já consegui abrir. Gente, vamos rapidinho para a gente fechar o raciocínio agora. Escuta, presta atenção. Por que eu pedi para você ler esse texto? Olha para mim. Porque hedonismo é desencadeado por homens que têm por Deus o seu ventre. No Éden, o homem não trocou Deus pela serpente, trocou Deus pelo seu ventre. Eu estou insistindo nesse ensino no Brasil nos últimos meses. O Deus do homem caído não é Lúcifer, é seu próprio ventre. Isso é idolatria, é servir ao seu ventre. Porque por trás de todo tipo de idolatria está o desejo de satisfazer os apetites carnais. Por isso que eu disse, e o Douglas botou o tema, idolatria evangélica. Sabe por quê? Porque Jesus, quando falou para a gente não andar ansioso pelas coisas básicas da vida, ele terminou o discurso dizendo assim, porque são os pagãos que procuram tais coisas, Mateus 6,32. Sabe o que uma nação de pagãos fazia quando tinha algum problema? Olha para mim, se eles tinham um problema com colheita, eles faziam um culto para o Deus da colheita. Se eles tinham um problema com fertilidade, eles faziam um culto para a deusa da fertilidade. Idolatria é uma palavra composta, ido de ídolo e latria, de culto no latim, trabalho. O que é idolatria? É dar culto a um ídolo para receber favores em troca. Quem está me entendendo? Então o que está por trás da idolatria? Quem é o Deus do homem caído? Não é o ídolo, é seu ventre.
E Paulo fala de homens que são inimigos da cruz de Cristo, esse evangelhozinho de açúcar. E ele diz assim: homens cujo fim é a perdição, cujo ventre é seu Deus. Uma nação pagã, quando tinha problema com fertilidade, fazia um culto para Deus da fertilidade. Quando o problema era com chuva, um culto para o Deus da chuva. E os evangélicos, quando tem problema com dinheiro, fazem culto da prosperidade. Deus chama de idolatria. Quando tem problema com doença, fazem culto da cura. Deus chama de idolatria. Quando tem um problema com sentimento, faz a terapia do amor. Deus chama de idolatria. E não acuse só porque eu mencionei essa baboseira que eu mencionei agora. Olha se você não está usando Deus para servir seu ventre, irmão. Porque isso desencadeia hedonismo. Você pode me dizer: Leandro, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou homoafetivo, não estou querendo construir um novo protótipo de família. Você pode dizer: Leandro, eu não sou nem órfão. E ainda mais você pode dizer: eu não quebrei a aliança porque eu nem casei. Mas eu vou perguntar para você: seu Deus é seu ventre? Porque se é, você é alguém em potencial para cooperar com a estratégia do príncipe da potestade do ar. Porque toda a queda do homem começa quando ele deixa de servir a Deus para servir seu ventre. No Éden, o homem não trocou Deus pela serpente, trocou Deus pelo seu ventre. A Escritura diz em Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore era agradável para se comer. Ficou mais sério, né, irmão? Eu tenho temor de Deus, pastor Diogo. Eu não vou ajudar a entorpecer uma geração. Eu não vou fazer isso, Saulo, Luciano, eu não vou fazer isso. Eu tenho me perguntado ao Senhor até quando as pessoas vão me chamar para conferência, porque eu estou ficando pior cada vez mais. Pior para quem não ama Jesus. Porque eu vou numa conferência e vejo multidão de jovens pulando, e Deus fala: eles servem o ventre. Eu não sou nada contra a gente fazer uma coisa bem bonita. Eu estou largando o sarrafo no fundo preto. Não é ruim, não é pecado. Alguém me perguntou se era pecado. Eu não disse que é pecado. O problema é que a gente quer tornar a coisa cada vez mais confortável. Se a gente faz um design legal, uma luz legal, beleza. Mas se é só isso que a gente tem, então estou preocupado. Mas se não, se isso é uma estratégia, aí não tenho crise, irmão. Não tenho crise. Agora, se tudo que a gente tem para oferecer é fundo preto e máquina de fumaça, a gente está com um problema sério. Porque tem gente que acha que está no mover de Deus, entendeu a nova onda do Espírito, porque traduz as músicas da Bethel e pinta o fundo de preto. Ah, me ajuda aí, eu tenho mais coisa para fazer, irmão. Alguém está me entendendo aqui? Vão aguentar ainda? Você está feliz ainda, irmão? Gênesis 13. Vamos terminar aqui agora. O pastor me deu esses minutinhos, tá, Tiago? Ele falou, tipo, não, uma esticadinha. Ele não falou quando, ele falou uma esticadinha. Ele fez assim, eu entendi assim. Ó. Gente, escuta, é muito sério o que nós estamos falando. Por isso nós precisamos de pastores sóbrios, de igrejas saudáveis. A gente não precisa tentar tornar o evangelho cada vez mais gostoso, irmão. Não faz isso, está errado. O evangelho ainda é o evangelho bom e puro. Eu sou neto de assembleiano, irmão. Minha vozinha, quem não tem um pé na Assembleia de Deus no Brasil, que atire a primeira pedra. Eu fui na Suécia, irmão. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei na Suécia, eu fui 2 vezes lá. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei na Suécia, quando eu botei o pé naquele país, eu falei, Deus, obrigado por Daniel Berg e Gunnar Wien. Apóstolos, embora a denominação deles não reconheça. Não me interessa como é que eles chamam eles, mas porque esses caras deixaram esse país aqui maravilhoso, foram para o meio do mato, na Indiarada do meu país. Há 100 anos atrás, milhões de histórias foram transformadas. E hoje eu entendo minha vozinha. O que muita gente fala de religioso, religioso é você, irmão. Minha vozinha fala para mim, meu filho, esse jovem que vive, ela faz assim, ó, vive essa vida na discoteca. Hoje eu entendo. E sabe o que é o pior?
é que você fica com raiva de ouvir uma coisa dessa de um cara igual eu, um pregador, que a galera me chama de pregador de jovem, né? Eu fico perturbado também, eu estou edificando a igreja, mas tudo bem. Não existe Espírito Santo Júnior, né? Mas tudo bem. Espírito Santo adolescente, é horrível isso. Espírito Santo jovem, eu não conheço, tem um Espírito só. Aleluia! Eu estou edificando a igreja de Jesus, cara. Mas eu aprendi, eu tenho temor de Deus, cara. Eu tenho temor para onde a minha geração está indo. Há muitos anos atrás, eu era um cara sentado aí, com uma boa parte de vocês, com um chamado ardendo no meu coração. Eu sabia que um dia eu ia estar aqui. Jesus tinha falado comigo. E eu confesso que eu não sabia que seria como está sendo. Eu achei que eu ia estar curtindo. Uhul! Meu ministério! Hoje de manhã eu sentei na cama às 5 horas da manhã e comecei a chorar. Minha esposa falou, vai amor, te abençoe. Eu falei, não queria ir. Estou cansado. Você não sabe o que é deixar a sua casa toda semana, 4 dias por semana, e seu filho de 5 anos dizer, papai, você vai viajar de novo? Não tem graça, eu não sabia que era assim. O Instagram é uma mentira, irmão. Eu pensava que eu ia pregar 50 minutos no lugar e glória a Deus, não existe isso. É trabalho, é suor, é lágrima, é ser mal compreendido, é ser mal falado quando você está se esforçando para pregar o evangelho para as pessoas. Mas também eu confesso para você que eu não quero abrir mão disso não, eu gosto. Dói, mas é bom, amém? Agora eu vou terminar, vai dar certo, agora já passei do horário de novo. Mas pastor, vocês vão descobrir uma coisa, Thiago, eu sempre passo do horário. Hoje eu não estou passando quase nada, vai ser uma benção, diminuiu. Então, Gênesis 13 acontece uma coisa, os pastores de Abraão e de Ló, do gado, eles brigam. Escuta, olha para mim, eu quero que você entenda isso. Os dois saem de Babel, só que Abraão vai para a cidade que Deus edificou. Ló vai para outro lugar. E por que ele vai? Porque ele não tem visão espiritual. Por que eu quero terminar assim? Porque o grande problema nosso é visão espiritual. E por que não temos visão espiritual? Porque não andamos sobre aquilo que Deus falou conosco. Sabe o que te dá visão espiritual? Ouvir o que Deus fala. Parece contraditório, mas não é. Abraão não viu, ele ouviu. E Ló saiu com ele, vai lá o sobrinhão de Abraão. Abraão é o cara que está andando por uma palavra. Ló está andando com Abraão. Tudo bem, todos nós já tivemos um Abraão, ou temos ainda na nossa vida, mas você precisa começar a construir visão espiritual, à medida que você obedece o que você está ouvindo da parte do Senhor, amém? Aí chega uma hora que os pastores brigam, Abraão falou, sobrinho, não vamos ficar nessa treta aí, a gente é parente, escolhe o lado que você quer ir, se você vai para a esquerda, beleza, eu vou para a direita, se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão não tinha medo de nada, eu tenho uma palavra, cara, amém? Aí olha o que diz sua Bíblia, versículo 10, e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E peraí, olha só. Eu comecei falando sobre Hebreus 4, que a palavra divide alma e espírito, e ela é apta para dar discernimento. Ló olhou e viu a campina do Jordão, e ele viu, uau, parece de Deus. Quão lindo era aquilo que ele viu, parecia o Éden. Parecia o jardim do Senhor. Ló falou, uau, mas o texto diz que parecia o Egito. Pergunta, é o Éden ou o cativeiro? Como responder isso? Visão espiritual. Sabe o que o nome Ló significa? Véu, em hebraico. Leandro, como não entrar nesse ciclo que você está nos ensinando? Tendo visão espiritual. Como ter visão espiritual? Obedecendo o que eu estou ouvindo. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu escutei. 2 Coríntios 5,7 diz isso. Aí beleza, aí Ló olha e fala, parece que é de Deus. Olha o versículo 11 e 12 e a gente termina. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Verso 12, quem está comigo diz sim. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até... Agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Que eu vou ter uma palavra de oração e a gente termina.
Escuta. Pela falta de visão espiritual, Ló foi levando e se aproximando com a sua família de um lugar que Deus estava prestes a condenar. Sabe até onde ele foi armando tenda? Até Sodoma. Sabe de onde Ló saiu? De Babel. Sabe o que é Babel? O fundamento de toda a religião humana. Quando os homens tentaram alcançar o céu pela força do braço. Sabe o que eu acabei de te contar também? A história do que está acontecendo na Europa. Pessoas que tentaram encontrar resposta nas religiões. Não acharam. Sabe o que está acontecendo com elas, Thiago? Elas estão indo para Sodoma. O lugar de toda sorte de prática imunda. O lugar onde Deus está vindo condenar. Alguém aqui está me entendendo? Eu quero orar agora por visão espiritual. Pai, eu quero te dar graças por esse primeiro momento, Senhor. Quero abençoar meu conservo Diogo, que também vai conduzir as escrituras daqui a pouco. Senhor, eu quero pedir especificamente sobre mim, sobre a Fran, sobre o Benjamin, sobre a minha casa e sobre todas as famílias que estão representadas aqui. Pai, nos dá visão espiritual, Senhor. À medida em que andamos sobre aquilo que você está falando conosco, Senhor. Senhor, nos dá um coração pronto a ouvir e obedecer. Pai, nós não queremos ficar brincando de casinha para sempre, Senhor. Nós não queremos mais perder tempo brincando de igreja e de conferência, mas nós queremos de fato reunir como estamos aqui para conferir as coisas espirituais. Senhor, abre os olhos agora desses amados conservos agora, Senhor. Eu peço espírito de sabedoria e revelação. Se você crê agora, eu quero te abençoar aí onde você está com espírito de sabedoria e revelação. Para que os seus olhos sejam abertos e você conheça a real esperança da sua vocação. Em nome de Jesus, eu te abençoo.